Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 101, o verso 3. Está escrito assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Aqui encontramos o salmista Davi, certamente depois de ter aprendido a duras penas a lição com relação ao olhar às coisas que se deixa impressionar através dos olhos, ele certamente aprendeu a não colocar mais nenhuma coisa má diante de seus olhos. E ele deixou isso aqui registrado. São lições de alguém que atravessou por este momento, foi vencido por essa vulnerabilidade, esta fraqueza, mas que, no entanto, depois, alertado e sabendo o alto preço que teve que pagar com muito sofrimento, ele aprendeu a lição e deixou então registrado para mim, para você, para cada um de nós. Então observamos o que ele disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ora, o que é mal para os nossos olhos? Tudo aquilo que tem o intuito de nos corromper, nos enlaçar, nos derrotar. E as coisas, as duas janelas principais da nossa vida, pelas quais as ações de fora entram para nós e nos assediam, é através dos olhos e através dos ouvidos, ou seja, daquilo que ouvimos e daquilo que vemos. Então, quando nós ouvimos determinadas coisas, aquilo tem o poder de impactar-nos e entrar dentro de nós, se não houver em nós um filtro para resistir determinadas coisas. Assim também são os nossos olhos. Eles são como as janelas da alma. Uma vez visto as coisas, os olhos gravam aquela imagem e ela vai do nosso consciente para o nosso subconsciente e ela fica gravada lá. De lá ninguém consegue tirar. E é assim que as coisas funcionam. Então, através do olhar e através do ouvir, nós, se não tivermos cuidado, nos nossos momentos vulneráveis, podemos ser atraídos para alguma direção, no sentido do olhar, ou para algum som, alguma conversa que esteja ao alcance do nosso ouvido, e aquilo pode, então, nos corromper, nos contaminar. Mas o salmista aqui, ele estava dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, nós precisamos aprender que existem coisas que nós não podemos colocar diante dos nossos olhos e nem voltar os nossos olhos à procura destas coisas que nós sabemos não ser boa. São coisas que realmente, se olharmos, elas vão ter o poder de impactar a nossa vida e por um olhar nós podemos muitas das vezes ser levados pelo cabresto e levados à morte. Veja que, pelo um olhar da mulher de Ló, ela perdeu a sua vida, ela perdeu a bênção de Deus que lhe estava prometida, por conta de um olhar. Davi perdeu a paz, a tranquilidade, a honradez, uma vida sem mancha, por olhar Batseba, a mulher de Urias. Então veja que o olhar ele é terrível. E pelo olhar, Acã perdeu a vida, porque ele olhou nos despojos dos inimigos lá uma capa, uma cunha de ouro e algumas coisas que lhe despertaram a atenção, e ao olhar e vê-las, ele pegou e levou para si, e aquilo foi a sua sentença de morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos olhos. Por isso, a palavra de Deus, ela sempre nos aconselha que tenhamos o colírio dos céus. O Senhor Jesus, quando na revelação a João de uma das cartas do Apocalipse, deixou registrado no capítulo 3 e o versículo de número 18 de Apocalipse, com relação à carta
que foi dirigida à igreja de Laodiceia. No versículo 18, ele diz, a última parte, diz assim, vestidos brancos para que vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Então, o colírio de Deus para os nossos olhos, ele será muito útil, porque a nossa visão, ela pode nos comprometer, ela pode nos corromper. E o que é que acontece? Uma vez que a visão gravou uma cena, algo no nosso consciente, e aquilo subiu para o subconsciente, vez por outra, o adversário se utiliza de momentos de fraqueza e começa a trazer aquelas imagens como se fosse uma tela de cinema, de televisão, uma cena que fica viva diante da pessoa. E às vezes ele está numa multidão de pessoas, mas ele não está vendo aquelas pessoas. Ele está vendo aquilo que está na sua mente. E às vezes as pessoas coram-se de vergonha, correm e se escondem com medo de que as pessoas ao seu redor estão vendo a mesma coisa que ele está vendo. Mas não, ele está vendo o que ficou gravado na memória. Então, esse filme da memória, ele funciona, ele vai e volta. E se a pessoa não tiver o autocontrole e pedir a graça de Deus para vencer esse estado de coisas, sempre ele vai ser perturbado nesta área. Então precisa se tomar muito cuidado. Foi o que o salmista disse aqui, no Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Deus abençoe, pastor Edinaldo Alves. Então observa aqui, isto aqui também é uma lição para mim, é uma lição para você, é uma lição para cada um de nós. A maioria dos tropeços na nossa vida vem através das coisas que olhamos. E ao olhar, passamos a ter interesse, e tendo interesse, nós vamos querer nos aprofundar mais sobre determinado assunto, e aquilo, muitas das vezes, por aquele olhar, se não for um olhar na direção de Deus, é um olhar na direção do pecado, das coisas que se apresentam. E isso pode, então, atrapalhar a nossa vida e romper a comunhão que nós temos com Deus, unicamente por um olhar. Por isso que a palavra de Deus sempre adverte, vede como olhais, cuidado com os olhos. Por quê? Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, quão grandes serão tais trevas? É assim que está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 22, está escrito assim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, observa que tudo em função do olhar. Olhar. Há um ditado que diz o seguinte, o que os olhos não veem, o coração não deseja. Mas o que os olhos veem, se o coração não tiver fundamentado em Deus, ele vai desejar. E a pessoa vai, como uma ovelha, uma vítima para o matadouro, e ele não sabe que está em perigo de morte, e mesmo assim se lança por conta de um olhar. Um olhar. Então precisamos ter muito cuidado. O salmista disse, não porei coisa má diante dos meus olhos, e aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Observe o que Jó disse lá no seu livro, no capítulo 31 e o versículo 1 de Jó. Veja o concerto que ele fez. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó sabia o cuidado que ele deveria ter com os olhos. E ele fez um concerto, um compromisso. E ele assumiu. Ele disse, como eu vou fixar os meus olhos numa virgem, sendo que eu fiz concerto com os meus olhos? Que concerto ele fez? De não colocar os seus olhos sobre uma virgem.
Agora, que tipo de olhar é esse para uma virgem? É aquele olhar realmente que vai incomodar a pessoa, vai persuadi-la, vai despertá-la para o lado sensual e certamente a queda está aí. São 3 grandes perigos que atravessa a vida de todo ser humano. É a fama, é o dinheiro e o sexo. Isso tudo vem através de um olhar. A pessoa, quando está tendenciosa pela fama, pelo olhar, ele vai fazer todo tipo de estratégia para conseguir a fama. Do dinheiro, ele vai utilizar os seus olhos para criar todos os estratagemas para conseguir o dinheiro. E o sexo, a mesma coisa. Ele vai se colocar em condições em que vai aparecer, surgir ofertas e ele vai ser derrotado por aquilo. Tudo isso por conta de olhar. Olhar. O olhar vai mover o coração, porque a ligação entre o olho e o coração, entre o ouvido e o coração, eles estão em sintonia. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração está cheio, a boca fala. Mas o coração se enche do quê? Daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Vai para o coração. E do coração vem para a boca. Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a este ponto. Então veja que Jó disse: fiz um concerto com os meus olhos e como, pois, eu os fixaria numa virgem? Veja o conselho de Salomão. Em Provérbios 4:25, está escrito assim: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ter um olhar digno, um olhar direito. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que há também a concupiscência dos olhos, o desejo desordenado, descontrolado dos olhos. Então isso pode afetar a nossa vida, pode nos destruir por um olhar, por um olhar. Quantas pessoas perdem a vida por esse mundo afora, por olhar o que não deve? Quando vai saber o quê? Por causa de um olhar, a pessoa perdeu a vida. Olhou para quem não deveria ter olhado. E, portanto, não foi agradável e alguém não gostou e colocou fim à vida de um terceiro. Então precisa ter muito cuidado. Os olhos são a lâmpada da alma. Eles nos iluminam. Mas é preciso ter cuidado aonde está focado os nossos olhos. O que é que domina o nosso olhar? Qual é a maneira com que nos conduzimos através dos nossos olhos? Precisamos ter cuidado. Os olhos podem ser portas para a vida, como eles podem ser portas para a morte também. Precisamos de cuidado, muito cuidado. O salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então está aqui a reflexão para nós hoje. É possível que os olhos tenham a concupiscência e nos leve para a bancarrota. Pode ser que os olhos sejam colocados em lugares, pessoas ou coisas em que não devemos. E nós somos responsáveis pelo nosso olhar. Pelo olhar nós podemos ganhar a vida, como podemos perder a vida. Pelo nosso olhar nós podemos estar corretos diante de Deus ou errados diante de Deus. Então, tudo isso é preciso que nós tenhamos atenção. Sejamos mais cuidadosos com os nossos olhos. Não os coloquemos em qualquer coisa. Não sejamos despertados pela curiosidade do que aparece de maneira inesperada à nossa frente. Não. Tenhamos cuidado. Sejamos zelosos. Os nossos olhos podem nos levar para o bem ou podem nos levar para o mal. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem mal, nosso corpo será treva. E quão grandes serão tais trevas. Portanto, a palavra de Deus, ela nos afirma que nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. Para não pecarmos, para não contradizermos, a palavra de Deus diz que o nosso olhar deve estar voltado para Jesus. Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, nós não temos tempo de olhar em coisas que vão nos corromper e destruir. Tenhamos cuidado, zelemos pelos nossos olhos e tenhamos de Deus a graça para olhar com os olhos espirituais, com os olhos do entendimento. Os olhos físicos e carnais, eles podem ser persuadidos e corrompidos. Tenhamos graça de Deus e a unção, o colírio dos céus sobre os nossos olhos, para que eles não se vendam a situações de facilidade que se apresentam. Aprendamos como salmista. Ele aprendeu. Ele se perdeu por conta de um olhar. Cometeu uma morte, cometeu um adultério, pagou um preço alto por isso, se arrependeu, Deus o perdoou. E agora aqui ele nos dá a orientação. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E com relação às ações daqueles que se desviam, que desviam o seu olhar para focos estranhos, nada se me pegará. Não tenho amizade, companhia e parceria com quem não tem cuidado com os seus olhos. Eu preciso cuidar dos meus olhos para que eles enxerguem bem e para que eu mantenha a minha comunhão e a minha visão de Deus para a minha vida ininterrupta, sem mancha, sem maldade, sem corrupção. Que eu não venha olhar no sentido de obter vantagens e privilégios, mas que eu olhe para Jesus e que neste olhar para ele eu seja guardado e protegido de pecar através dos meus olhos. Esta é a reflexão de hoje. Pensa sobre isto. Tenha cuidado com os seus olhos. Não o coloque em qualquer lugar. Zele por ele. Mantenha-os límpidos e santos na presença de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.